que você faz? Então, o dom e o talento é aquilo que você faz de uma maneira espontânea e natural. Né? Então, para isso que a gente precisa voltar para a nossa infância, porque é lá que os nossos dons e talentos se manifestam naturalmente. Então, vamos lembrar, tá? Vou falar da minha experiência. Eu sou apaixonada por histórias desde criança. Né? Eu escrevi o meu primeiro livrinho, meu primeiro diário eu comecei a escrever com 6 anos de idade. E eu escrevi um primeiro livrinho que chamava A Montanha Enfeitiçada quando eu tinha meus 7 anos de idade. Então aí, como que eu gostava de passar o meu tempo na minha infância? Eu assistia TV, eu assistia todos os filmes da Disney, né? Eu adorava ficar assistindo essas histórias e aí depois eu passei a escrever as minhas próprias histórias, né? Eu acho que com 10 anos eu escrevi um segundo livro, né? Esse segundo livro eu não sei exatamente a data porque ele já era uns primórdios da era digital e ele se perdeu, porque naquela época não tinha armazenamento em nuvem, né? Então ficou perdido, infelizmente, mas eu escrevi 2 livros quando eu era criança. Né? Então aí a gente tem um primeiro traço da minha personalidade, né? Essa paixão pelas histórias e pela escrita, né? Que começou com o meu prazer pelas leituras. E que tipo de leitura que eu gostava de fazer? Que tipo de história eu gostava de escrever? Eu gostava de escrever sobre fantasia, né? Então, aí a gente tá vendo, a gente vai especificando e detalhando um pouquinho mais, tá? Então, a base da história é o meu primeiro traço do meu dom e do meu talento, da minha aptidão natural. Um outro ponto, quando eu era criança, de que tipo de brincadeira eu gostava? Então, assim, eu lembro desse sonho que eu tinha quando era criança, que eu queria ter um grande baú cheio de figurinos e perucas. Então, assim, às vezes, gente, parece um sonho tão bobo, mas depois você vai entender um pouquinho da relação que isso tem com a saúde e como a gente se desvia da nossa essência. Eu pegava peruca, sempre gostei de colocar peruca. Minha avó tinha umas perucas, às vezes eu comprava nas lojas, R$1,99, aquelas perucas coloridas. Eu adorava isso. A minha tia mora nos Estados Unidos, então ela sempre trazia coisas, né? Então, o vestido da Bela, da Bela e a Fera. Ou eu pegava o vestido de noiva da minha mãe e colocava aquele vestido e ficava andando e brincando lá em casa com essas coisas, né? Ou pegava um pano mesmo, né? Então sempre gostei de coisas coloridas, sempre gostei de rosa, e aí eu tinha um tapete super cintilante, lindo, e esse tapete ele era levinho, assim, e aí eu não usava ele como tapete, eu usava ele como vestido. Então eu ia lá e fazia minhas roupinhas, ou pegava uma canga, pegava qualquer coisa e ia fazendo meus figurinos, e eu brincava, né? Lá em casa tinha na nossa sala de jantar tem um degrauzinho que parecia um palco. E aí eu usava aquele palco, eu fazia as minhas encenações, eu gostava de cantar, de fazer os meus shows, né? Então, assim, eram coisas. Isso o que é, gente? Um primeiro traço aí da minha base, né? Do que eu tô falando pra você. A arte e a criatividade. E foi precisamente a arte e a criatividade que eu abandonei assim que eu entrei na faculdade, né? Então, na minha faixa dos meus... Eu entrei na faculdade com 17 anos, muito nova ainda, né? Então, desde dessa fase, assim, então, adolescência e início da juventude, eu abandonei uma coisa que eu não sabia, que eu vim entender só muitos anos depois, que era uma base minha. Então, chegamos aqui numa primeira base minha, que é a questão da arte, tá? Então aqui, lembra desse lado aqui, eu coloquei a nossa base. Então eu vou anotar que a minha primeira base, uma coisa que faz parte da minha vida, é a arte. Eu danço sapateado, né? Eu sou formada em sapateado, dancei, competi em vários festivais. Eu entrei no sapateado com 10 anos de idade. E eu acho que até 9 ou 10 anos de idade dancei a minha infância, né? E adolescência inteira. E também a dança foi outro aspecto que eu abandonei, né? Também quando eu entrei na faculdade. Então, a gente vai entendendo essas peças, elas vão se encaixando com o tempo. Então, hoje, com 30 anos de idade, tendo passado eu tô no meu processo de autoconhecimento há 11 anos, então hoje essas coisas elas são mais claras para mim. E eu entendi que a arte é um pilar da minha vida. Quando eu não estou
escrevendo, não estou produzindo as minhas histórias, não estou dançando, não estou criando as minhas peças artísticas, eu não estou feliz, eu não estou conectada com a minha essência. Então aí a gente está falando da arte. Um outro ponto, um outro aspecto que eu descobri que faz parte da minha base é a questão da espiritualidade. Na minha infância, eu percebo que a espiritualidade, ela sempre esteve permeada na minha vida, né? Então, assim, a minha mãe e o meu pai, eles não são exatamente religiosos, apesar deles frequentarem a igreja católica, frequentavam a igreja católica, né? A nossa família nunca teve religião, mas a gente sempre buscou essa conexão. Então a gente sempre guiou a nossa vida no entendimento de que tem algo maior guiando as nossas vidas, nos auxiliando nas nossas dificuldades. Quando a gente não sabe o que fazer, ou reza, ou pede uma intuição. E a questão da reza sempre esteve presente na minha vida, né? Eu tinha um vô, né, que eu chamava de vô, não é meu vô verdadeiro, um vô postiço, que ele benzia. Então eu cresci a vida inteira indo toda semana no meu avô que me benzia, né? Então ele ia lá, ele tinha os santos dele católico, mas ele era analfabeto, né? Então ele não era aquela pessoa que tem uma religião específica. Ele era simplesmente um canal de amor, né? Um canal de amor e consciência pura, né? E que benzia as crianças, né? Então eu vim rodeada na minha vida dessa experiência de conexão com algo maior. Eu lembro quando eu era criança também de me olhar no espelho, ficar horas assim, me olhando no espelho e falar, quem sou eu? Da onde eu vim? Né? Então, assim, esses aspectos de questionamento, um aspecto mais filosófico da existência. Quando eu entrei na faculdade, eu adorava ler Sartre, né? Schopenhauer. Eu adorava os filósofos, né? Que refletiam sobre a existência humana, refletiam sobre o mundo, o significado das coisas, né? Então, eu sempre escrevia também a respeito dessas minhas dúvidas existenciais e desde muito cedo, né? 16, 15, 16 anos, 17 na faculdade, né? Então, aí tá um pequeno traço da minha espiritualidade. E aí, como eu conto nesses vídeos, né, dessa série, eu fui buscar o yoga e a meditação em 2009, na verdade, quando eu me deparei com uma crise de pânico, né? Na época eu nem sabia o que era, eu acordava com taquicardia, com falta de ar, muita ansiedade, e aí eu achei que eu ia, né, aquela sensação que você acha que você vai morrer, né? Porque é uma sensação horrorosa de sufocamento e tal, de angústia, e aí eu fui buscar o yoga e a meditação, que eu vim a entender, que foi nesse percurso que eu vim entender como a espiritualidade ela era um pilar para mim, tá? Porque durante todo esse período, eu passei aí todo ano em retiros, né, de yoga e meditação ou retiros de autoconhecimento. Eu sempre tive na época, né, que a gente frequentava a igreja católica, eu e meu irmão, a gente não entendia nada das coisas, a gente não era exatamente as pessoas que entendiam aquelas escrituras, entendiam o que o padre estava falando, porque a gente não tinha a gente não teve esse contato com a Bíblia, mas eu tinha uma conexão com algo maior, assim. Eu tinha uma identificação com a figura de Jesus, tenho até histórias, assim, até meio místicas nesse sentido, assim, de você não conseguir explicar racionalmente o que é, mas eu tinha uma conexão com aquela figura. E me auxiliou, né, nos pontos, nos momentos que eu mais precisei. Parecia que Jesus, aquela figura, seja no quadro da minha avó, seja no retiro do yoga de Jesus, do Simplesmente Yoga, aquela figura me chamava e os ensinamentos que eram transbordados a respeito de Jesus, aquilo me tocava profundamente. E aí eu vim entendendo, nos retiros de yoga, né, eu vim entendendo a questão da transdisciplinaridade e a diferença entre religião e espiritualidade. Porque religião, o verdadeiro sentido da religião seria o religare, né? Então, o que significa religião? O que deveria significar a religião? A religação com a fonte e com a essência. Para mim, o que é muito forte na minha espiritualidade é essa capacidade que eu tenho de transitar entre os diferentes mestres e perceber a unidade dos ensinamentos deles. Então, ao longo da minha juventude, eu fui em centros espíritas, eu li livros do Chico Xavier, eu entrei em contato com os ensinamentos do Buda, através dos meus retiros também, Jesus Cristo e Krishna,
que é a tradição hindu do Bhagavad Gita, do yoga, que eu falo no meu curso de introdução à espiritualidade, que está aqui gratuito no YouTube para você assistir. Então, quando a gente vai se aprofundando na questão da espiritualidade, você vai entendendo que todos os mestres falam a mesma coisa, em linguagens diferentes, porque são diferentes tradições, diferentes tempos históricos em que eles se manifestaram. Independente de eu me identificar com um ou com outro, né, porque eu me identifico com todos, isso demonstrou que eu tenho um traço de profunda conexão com o divino, com a essência, com a fonte, que é esse ponto de unidade entre todos nós. Diferentes rios que conduzem a um único oceano. Então, e essa conexão eu percebi que ela foi uma base para a minha reconexão com a minha saúde. Porque quando eu era criança, eu não tive uma religião. E aí eu tive até um pouco de preconceito. Eu não gostava de ir na missa, eu não gostava de falar, eu achava brega falar que tinha religião, brega falar de Jesus, né? Olha quantos preconceitos a gente tem quando a gente é mais novo, né? E aí, hoje eu entendo, dado toda a minha trajetória, né, que eu tive os transtornos mentais e tive que entrar em contato comigo, né, entrar no meu processo de autoconhecimento, e a espiritualidade foi essa base, ela encontrou eco profundo. Hoje eu tô aqui fazendo o quê? Educação espiritual. Eu tô aqui trazendo ensinamentos de Krishna e ensinamentos de Jesus, que são os dois mestres que eu me sinto mais próxima para ensinar nesse momento, mas eu converso com todos, eu já fui em diferentes tradições, né? Então, a espiritualidade para mim, ela é uma base, né? E eu coloco a meditação e a contemplação, que é esse fato de você simplesmente entrar em contato com aquilo que sair um pouco desse nosso mundo interno, dos nossos pensamentos, das nossas histórias aqui, né? Só minha, Mariana. E eu saio um pouco disso para eu entrar em contato com o mundo, sabe? E com a energia que está me rodeando e que está aqui presente, né? É acalmar um pouco esses nossos sentidos, esse nosso impulso egóico de estar sempre se preocupando com o nosso próprio umbigo, com a nossa própria vida, e perceber, não, tem uma vida maior, tem uma vida que me antecedeu e tem uma vida me circundando, sabe? Então, isso para mim é a espiritualidade, e eu vim entender que ela é um pilar da minha vida, da minha saúde. Sem eu ter esses momentos de conexão comigo e com o meu entorno, eu não tenho saúde, eu não consigo me conectar comigo mesma. Então aí a gente chegou na Mari, personagemzinho da Mari, uma outra base minha que é a espiritualidade, arte e espiritualidade. Vamos para outro resgate da minha natureza, que eu não entendia, um aspecto que eu tinha me afastado também da minha vida e que eu não sabia o quanto era importante para mim até eu adoecer e ficar totalmente desconectada de mim mesma. A natureza. Eu cresci, né? Meu avô tem sítio, meus pais, a gente cresceu no sítio. Então, eu cresci imersa na natureza, eu gostava de brincar com os animaizinhos, eu gostava de brincar colhendo flores na estrada, pegando os matinhos. Eram as coisas que permearam toda a minha primeira infância, principalmente, e adolescência também, início da adolescência também. O meu irmão, ele é biólogo, e ele é formado mesmo em biologia, e o meu pai, ele é um biólogo nato, né? Então, meu pai é uma pessoa que sempre por ter estado imersa na natureza, ele entende das coisas pela simples observação, que é o que eu acho mais incrível na natureza, você observar como as coisas acontecem no mundo natural, né? E eu vim entender a importância da natureza para minha própria cura, né? Porque às vezes a gente se sente, o ser humano, que é isso que eu falo, né? O ser humano, ele cresce uma vida em que ele se afasta da sua natureza essencial. A gente vive um mundo simbólico da civilização, um mundo simbólico do status, do poder, da beleza, né? Todos esses aspectos, né? Do dinheiro que a nossa sociedade vive em torno. Mas a gente se esquece que a gente não é esse mundo simbólico. A gente, na raiz, somos animais, né? Nós somos seres naturais. Então, quando a gente se vê doente, quando a gente se vê desequilibrado, olha para a natureza e começa a perceber os ritmos naturais, né? Então, quando a gente se afasta, quando a gente perde o nosso centro inato de saúde, quando a gente se afasta desse centro inato, é porque a gente se afastou do nosso próprio ritmo natural. Então, quando a gente olha para a natureza, você vai começando a resgatar
esses ciclos, né? Então você percebe que na natureza tudo é cíclico, que nada é do dia para a noite. Então, quanto tempo existe entre você plantar uma semente, aquela semente germinar, brotar e nascer uma árvore? Uma árvore, então, nem se diga, né? Até quanto tempo leva para uma árvore amadurecer e crescer nesse tamanho imenso, né? São anos. Então, o ser humano, o ego, né? O ego humano é extremamente imediatista, controlador, né? A gente quer para ontem as coisas. E na natureza nada é assim. Todo desenvolvimento é cíclico e ele leva um período longo para se processar. O amadurecimento leva tempo para acontecer. Não é estalar o dedo e agora eu quero, né? Então a natureza faz com que a gente se humilde mais. Você perceber, mesmo assim, os seres naturais, eles estão totalmente imersos no seu próprio meio, na interação com os outros seres, né? Essa sinergia maravilhosa que existe na natureza. A gente, ser humano, quantos de nós não passa, né, a semana inteira, dias, meses, anos, somente olhando para a tela do computador, para a tela do celular? Você trabalha do lado de uma pessoa que você nem sabe o nome direito, que você nem sabe a história, você nem olha no olho, né? Então a gente não compartilha as nossas angústias, a gente não compartilha os nossos sonhos, a gente vive uma vida, né, no geral, assim, que você compartilha só a aparência, só aquela coisa da superfície, não se conecta num nível maior, né? A gente não está se interrelacionando num nível de profundidade, muitas vezes necessário. Então, todas essas coisas foram me mostrando o quanto a natureza para mim era essencial. Colocar o pé na terra, sentar, sentir o cheiro das coisas, apreciar o silêncio, ou só os sons da natureza e não os nossos sons, né? As nossas músicas, que a gente vive conectado ou com vídeo, ou com TV, ou com música, né? E a gente se esquece de que tem uma vida maior acontecendo ao nosso redor, né? Então eu vim entender também que a natureza, ela é essa outra base para mim. A gente vai se ater a 3 coisas, tá? Então eu vou pedir, na primeira parte desse exercício, que você reflita sobre o que é a sua base, tá? Que elementos que você busca na sua história de vida. Então você vai ter que, sim, fazer uma viagem ao túnel do tempo. Pega algumas fotos antigas, busca, conversa com seus pais, se eles forem vivos ainda, com seus avós, seu irmão, seus irmãos, se você tiver. Começa a buscar do que vocês brincavam quando vocês eram crianças, qual era o entorno que você cresceu, que tipo de brinquedo você gostava de usar, que tipo de criação você fazia, tá? Porque isso são formas de você entender quais eram as coisas, porque a criança faz tudo de maneira inata, né? De maneira espontânea. E é justamente essa espontaneidade que a gente perde quando a gente vira adulto, infelizmente. Não só adulto, até adolescente. Eu percebo que a minha espontaneidade eu comecei a perder na própria adolescência, porque eu me desconectei de tudo isso aqui, tá? Então, é importante que a gente se conecte com aquilo que é importante pra gente, com aquilo que é nosso constituinte, tá? E para isso você precisa rebuscar, né? Buscar a sua infância, memórias de sua infância e da sua adolescência, para que você busque quais são esses 3 pilares que sem eles você pensa num tripé, né? Para o tripé ficar em pé, ele precisa dos 3 pés firmados no chão. A gente tá aqui pensando no nosso tripé. Qual é o seu tripé? O meu eu vim a entender nesses 10, 11 anos de busca de autoconhecimento de que eu preciso de arte, preciso de espiritualidade e preciso de natureza para eu me sentir conectada com a minha essência. E você? O que você precisa? Vamos buscar? Faz esse exercício, busca o PDF aqui para você relembrar, que a gente vai para a segunda parte desse exercício no próximo vídeo.